Desde 7 de janeiro de 2025, uma série de 30 incêndios florestais afetaram a área metropolitana de Los Angeles e regiões vizinhas. Até 16 de janeiro, os incêndios florestais tiraram a vida de pelo menos 27 pessoas e forçaram mais de 200 mil a evacuar seus lares. E uma das questões mais controversas vai ser destrinchada em detalhes. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Gustavo Report na investigação e cobertura que eu tenho feito sobre o incêndio em Los Angeles. Cada episódio tem focado em um ângulo diferente do que aconteceu e do que está acontecendo, especificamente discrepâncias que sediaram todo esse desastre. Então eu vou deixar o link da playlist da série fixado no primeiro comentário, para caso você queira dar uma olhada posteriormente. Lembrando que eu faço muito material de qualidade aqui no canal, produzo investigações, peças investigativas, sagas e muito mais. Se você for na página inicial, vai encontrar as playlists organizadíssimas, separadas, estruturadas, facilitando para você dar uma analisada em todo o material de vasta qualidade que eu tenho por aqui. E eu vou iniciar esse episódio agora. Aparentemente, o estado da Califórnia vai investigar por que o reservatório de Pacific Palisades estava offline e vazio quando a tempestade de fogo explodiu. Há muito tempo, praticantes de trilhas e atividades ao ar livre são atraídos para Skull Rock, ao norte de Sunset Boulevard, em Pacific Palisades. Uma caminhada relativamente curta na trilha Temescal Ridge revela a Skull Rock em formato de esqueleto e vistas espetaculares do Oceano Pacífico. Agora, essa área é alvo de uma investigação como um possível ponto de partida para o incêndio de Palisades, que queimou milhares de estruturas na semana passada. Não está claro onde o incêndio começou e sua causa está sob investigação. A área geral foi palco de um pequeno incêndio na véspera de Ano Novo, que durou algumas horas antes que os bombeiros dissessem que o apagaram com a ajuda de um helicóptero que lançava a água. Fontes com conhecimento da investigação também disseram que as autoridades estão cientes do incêndio anterior à sua proximidade geral com o incêndio de Palisades. E eles estão investigando se essa pode ser a causa. Como a área é frequentada pelo público, as fontes disseram que é possível que um novo incêndio tenha sido, de alguma forma, provocado lá em 7 de janeiro. O incêndio anterior parece ter sido provocado por fogos de artifício. Quanto ao incêndio de Palisades, as fontes que falaram sobre condição de anonimato, porque não estavam autorizadas a falar publicamente, disseram que ele parece ter origem humana, mas que a investigação está em andamento. Depois de deixar os filhos na escola por volta das 8h15 do dia em que o incêndio em Palisades começou, Darren Hartstone dirigiu até a área para fazer uma caminhada. E ele fez um percurso de 8 quilômetros que o levou até o alto da Skull Rock e observou a cicatriz da queimadura causada pelo incêndio da véspera de Ano Novo. Mais ou menos na mesma hora, ele notou um pouco de cheiro de fumaça e não deu muita importância. Ele imaginou que vinha de outro lugar ou eram os restos do próprio fogo. Ele havia feito outra caminhada recentemente em Malibu, onde o incêndio Franklin havia queimado algumas semanas antes, e então notou um cheiro fraco de cinzas, mas o cheiro naquele dia perto da Skull Rock era mais forte, e ele se perguntou se o vento havia levantado as cinzas. Mais tarde ele soube que um de seus vizinhos também sentiu o cheiro da fumaça. O momento disso foi cerca de 1 hora antes do incêndio. Porém, ele disse que neste ponto não sabe exatamente o que isso tudo significa. Poderia ser possível que, ainda que houvesse algumas brasas que não estavam apagadas e os ventos estivessem meio que as agitando? O incêndio foi relatado pela primeira vez cerca de 1 hora depois, no endereço na Piedra Morada Drive, onde a família de Nick Libonette mora. E aí, em uma entrevista ao Los Angeles Times, na semana retrasada, Libonette confirmou que foi o primeiro a ligar para o 911 e que foi o primeiro a alertar seus vizinhos sobre o incêndio. Quando Libonette e a sua irmã avistaram o fogo pela primeira vez, ele disse que estava a cerca de 2 milhas de sua casa. Mas ele sabia que eles estavam em apuros quando tentou lavar suas plantas com mangueira e o vento soprou a água de volta em seu rosto. Então ele percebeu que as chamas estavam indo em sua direção. Uma equipe especializada do Departamento de Álcool, Tabaco
e ferramentas de fogo e explosivos, começou a processar a cena na segunda-feira. O chefe assistente do Departamento de Polícia de Los Angeles, Dominic Choi, disse que nenhuma causa foi descartada no incêndio de Palisades. Ele disse que não houve nenhuma determinação definitiva de que foi incêndio criminoso neste momento, mas estamos analisando todos os ângulos. Fontes policiais disseram que há postes de energia carbonizados nas proximidades, mas não está claro se eles foram o ponto de origem. Se for descoberto que o incêndio de Palisades foi causado pela retomada do incêndio anterior, isso se encaixaria em um padrão. O enorme incêndio de Oakland Hills em 1991, que destruiu mais de 2.500 estruturas, explodiu depois que os bombeiros pensaram que o tinha contido. O incêndio tinha originalmente 6 acres e foi declarado contido, mas não extinto. Os bombeiros deixaram equipamentos no local, mas não os monitoraram o tempo inteiro. Os ventos, então, aumentaram e as chamas rapidamente consumiram as casas. A devastação do incêndio de Palisades se estende à trilha e às formações rochosas. O Los Angeles Times listou School Rock como uma das principais caminhadas no sul da Califórnia, descrevendo-a desta forma: aproveite as curvas fechadas, fortemente sombreadas, sob carvalhos e encostas de charrapau, costeiras enquanto você sobe na trilha Temescal Ride em direção a mirantes panorâmicos que se estendem de Santa Mônica até Channel Island em dia claro. School Rock e seus companheiros de pedra são o ponto médio de sua jornada geológica e um ótimo local para escalar pedras até um poleiro de piquenique. Hurts caminhava pela trilha perto de sua casa pelo menos 3 vezes por semana e ele disse: essa trilha é espetacular. É um pouco de tudo. É realmente um cenário ótimo e definitivamente uma das trilhas mais populares em Los Angeles. As pessoas dirigem de toda a cidade para fazer trilhas. Porém, o grande reservatório em Pacific Palisades, que faz parte do sistema de abastecimento de água em Los Angeles, estava fora de operação quando o violento incêndio florestal destruiu milhares de casas e outras estruturas próximas. As autoridades disseram que o reservatório de Santa Inês estava fechado desde fevereiro passado para reparos em sua cobertura, deixando um complexo de armazenamento de água de 117 milhões de galões vazios no coração de Palisades por quase um ano. A revelação vem em meio a perguntas crescentes sobre o motivo pelo qual os bombeiros ficaram sem água enquanto combatiam o incêndio que começou na terça-feira durante ventos catastroficamente fortes. Um agravante chocante que ventilou muito é o que vários hidrantes de incêndio em ruas de maior altitude de Palisades secaram, deixando as equipes lutando com baixa pressão de água enquanto combatiam as chamas. O governador Gavin Newsom ordenou na sexta-feira uma investigação independente do Departamento de Água e Energia de Los Angeles sobre a perda de pressão da água e o reservatório vazio de Santa Inês, chamando-o de profundamente preocupante. Precisamos de respostas sobre como isso aconteceu. A porta-voz do DWP, Ellen Chang, disse o seguinte: agradecemos a carta do governador e acreditamos que uma investigação ajudará a identificar quaisquer novos recursos necessários para sistemas de água para dar suporte ao combate a incêndios florestais. As autoridades do DWP disseram que a demanda por água durante um incêndio sem precedentes tornou impossível manter qualquer pressão nos hidrantes em grandes altitudes. Então, se o reservatório estivesse operável, a pressão da água em Palisades teria durado mais na terça-feira à noite. No entanto, um porta-voz da empresa de serviços públicos disse em um comunicado que o DWP ainda estava avaliando o efeito da desativação do reservatório e que os funcionários estavam conduzindo uma análise da causa raiz. Nosso foco principal é fornecer água para toda a cidade. O sistema nunca foi projetado para um cenário de incêndio florestal como o que estamos vivenciando. O esvaziamento do reservatório começou em fevereiro, após um rasgo na cobertura flutuante medindo vários pés, permitindo que detritos, excrementos de pássaros e outros objetos entrassem no suprimento de água. O DWP drenou o local para evitar contaminação e cumprir com os regulamentos da água. O DWP buscou propostas para o reparo em abril a um custo de até $89 mil, e em novembro a concessionária assinou um contrato com uma empresa de Lake City por cerca de $130 mil, segundo os registros. E o status dos reparos não está claro. O líder do sindicato de funcionários do DWP condenou a espera de meses para restaurar o reservatório. Gus Corona, gerente de negócios do IBEW local, disse o seguinte: é completamente inaceitável que este reservatório tenha ficado vazio por quase um ano para pequenos reparos. Esse trabalho deveria ter sido feito internamente e eles não deveriam ter dependido de um contratante para fazê-lo. Eu realmente acredito que é algo que poderia ter sido evitado. A pressão da água no Palisades superior é sustentada
3 tanques de armazenamento que comportam 1 milhão de galões cada. Os tanques, parte de uma rede de mais de 100 pela cidade, são localizados em elevações sucessivamente mais altas no bairro costeiro e montanhoso, com água bombeada para os tanques e, em seguida, fluindo para baixo por gravidade para manter a pressão. Às 3 da manhã de quarta-feira, todos os 3 tanques estavam secos. Esses detalhes não passaram despercebidos, porque o ator Mel Gibson, em uma entrevista à Fox News, roubou as manchetes quando compartilhou sua perspectiva sobre o que aconteceu. Ele disse: olha, eu posso criar todo tipo de teorias horríveis na minha cabeça, teorias da conspiração e tudo mais, mas parece um pouco conveniente que não houvesse água. O ator, cuja casa de 14,5 milhões foi perdida no incêndio, junto com as de muitos outros atores, também levantou suspeitas de que as condições do vento eram adequadas e que há pessoas prontas e dispostas e capazes de iniciar incêndios. Ele especulou se os supostos incendiários foram comissionados ou apenas agiram por vontade própria, perguntando-se em voz alta se os incêndios foram provocados de propósito. O que poderia ser? Você sabe o que eles querem? O estado da Califórnia vazio? Eu não sei. Em uma entrevista ao podcaster Joe Rogan, ele disse também que o governador não fazia nada, e ele disse assim: eu acho que todo o dinheiro dos nossos impostos provavelmente foi para o gel de cabelo do Gavin. A estrela do filme Shazam, Zachary Levi, também apareceu na Fox News para expressar frustrações com os políticos da Califórnia. Ele disse: isso é simplesmente uma má gestão, uma liderança incrivelmente pobre. Eu diria que é uma negligência criminosa. Infelizmente, mais vítimas foram confirmadas. Um antigo morador de Malibu, um artista e surfista, Randall Mead, conhecido entre amigos como Crawl Dad ou Crawl, foi identificado como vítima do incêndio de Palisades. Randall, de 55 anos, morava em uma casa que ele apelidou de Crab Shack, que ele dividia com seu gato, o Boo, desde 1993. A amiga, Corinne Klein, disse o seguinte: ele amava Malibu. Essa era a vida dele. Ele não era rico, ele morava naquele barraco vermelho que estava meio decadente. A mãe dele, a Carol Smith, falou assim: sua casa era a sua posse mais valiosa. Essa é a única casa que ele já teve. E ele se sentiu tão abençoado por poder viver em Malibu. Esse foi seu sonho se tornando realidade porque ele surfava desde a adolescência. Sua determinação em proteger a casa o levou a ficar mesmo depois que os incêndios começaram. Ela acrescentou que os detetives encontraram restos humanos na casa enquanto inspecionavam a zona queimada. Rodney Nickerson, outra vítima, foi Evelyn McLeod, de 59 anos, que estava trabalhando para evacuar sua casa em Altoona, onde morava ao lado de seu irmão, Zachary Kevin, e sua mãe idosa. Infelizmente, ela nunca conseguiu sair. Zachary disse aos repórteres que estava se concentrando em evacuar sua esposa, o filho de 1 ano e a mãe idosa quando o incêndio começou. Ele pensou que sua irmã também estava evacuando, mas quando eles estavam saindo, ele olhou de relance e lembra de ver o carro dela ainda estacionado na frente da casa. Zachary disse que a família escapou por pouco e quando eles retornaram no dia seguinte, um primo encontrou os restos mortais de sua irmã nos destroços de seu quarto. Ele disse que a família era da comunidade e já havia sobrevivido a incêndios florestais anteriores. E infelizmente a próxima história é terrível. Rajimi White pegou o telefone na quarta-feira de manhã e ouviu a voz do pai do outro lado da linha. Ele disse: querida, eu só estou te avisando que o incêndio começou e que teremos que evacuar. A Regime mora em Warren, no Arkansas. E o pai disse: eu preciso ir, o fogo está no quintal. O pai dela era o Anthony Mitchell, de 67 anos, um vendedor aposentado, amputado, que usava cadeira de rodas e morava em Altoona com o seu filho Justin, que tinha pouco mais de 20 anos e uma paralisia cerebral. O outro filho, Jordan, também estava na casa dos 20 anos, morava com o pai e o irmão, mas estava no hospital e não havia cuidadores por perto. Poucas horas depois, a Rajimi recebeu a terrível notícia. Seu pai e seu irmão não conseguiram sair. O Anthony estava esperando uma ambulância para buscá-los, mas a ambulância nunca chegou. E as autoridades disseram à família que o Anthony foi encontrado ao lado da cama do filho. A família acredita que o Anthony estava tentando salvá-lo e eles disseram: ele nunca ia deixar o filho para trás, não importa o que aconteça. Ela disse: sabe, é difícil, é como se uma tonelada de tijolos tivesse caído em mim.
Ela disse que se lembra do pai como um homem de um coração enorme que amava os seus 4 filhos, 11 netos e 10 bisnetos. A maior parte da família era do Arkansas e o chamava de Fafá. Acompanhou sua crescente ninhada de bisnetos. Ele tinha apelidos para todo mundo: moranguinho, marshmallow, inseto. Ele só falava sem parar. O Justin, o irmão, lutava contra sua deficiência, mas usava um computador para ler e se comunicar. A filha disse que estava esperando notícias de outros parentes em Los Angeles sobre quando seria seguro voar para lá para fazer os arranjos do funeral. É realmente muito estranho essa sucessão de elementos que favoreceram esse desastre. Primeiro nós temos a conduta da prefeita, aí tivemos agora a confirmação que os bombeiros seguraram uma boa parte de seus veículos e então esse reservatório vazio por motivos nada significativos desde o ano passado. É como se estivessem simplesmente esperando algo acontecer. Esse governador, eu reviro os olhos quando eu ouço o nome dele, porque ele só sabe desfilar para lá e para cá na frente das câmeras e dando desculpas e culpando meio mundo, enquanto eu não vi fazer nada. É um desastre que a ambulância não tenha chegado ou não tenha ido para salvar 2 pessoas que dificilmente conseguiriam fazer uma fuga a pé. É difícil imaginar que um pai ou uma mãe abandonaria o filho nessas condições. Considerando tudo que foi descrito sobre esse homem e antes mesmo da descrição, o fato dele não ter soltado a mão do filho já te dá a concepção do tipo de pai, de parentalidade que esse homem exercia, como muitas outras pessoas podem se identificar. E eu não consigo pensar em um mundo que ele realmente desceria as escadas e abandonaria o filho para trás. É realmente terrível, triste ver que essas histórias são catastróficas. Nós estamos no meio de pessoas que estão perdendo a vida porque estão tentando salvar seus entes queridos, ou pessoas que estão tentando salvar sua casa porque sua casa representa muito ou é tudo que possuem. E a velocidade que um incêndio pode tomar conta dessas propriedades pode ser mais rápida do que estamos imaginando. Em 2021 eu produzi uma minissérie chamada de Na Mira de Incendiários aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para quem quiser dar uma olhada. Eu trouxe 6 episódios e 5 histórias de incêndios. Eu lembro de que teve um incêndio na boate, foi a boate Happy Land. É uma narração bem intensa, porque eu consegui muitos detalhes, principalmente das poucas pessoas que sobreviveram, da rapidez em que o incêndio tomou forma e como simplesmente quando as pessoas tentaram correr era rápido demais, até por conta da fumaça tóxica no Happy Land, que simplesmente começou a derrubar as pessoas como moscas em questão de 90 segundos, se eu não me engano. E não apenas no da Happy Land. Em todos os episódios, eu lembro que no primeiro o incendiário era um bombeiro que as autoridades... Ele tocou o terror até as autoridades descobrirem sua identidade. Era um bombeiro que queria ser policial, foi rejeitado. Ele, inclusive, eu lembro desse primeiro episódio do bombeiro do John, que ele incendiou uma loja de ferragens. As vítimas, pessoas novas, um casal. Aquilo foi horrível. E a velocidade do incêndio foi impressionante. O terceiro episódio foi sobre um incendiário florestal. Esse caso é o que eu menos me recordo, mas se eu não estou enganado, várias pessoas ou vários membros da família desse sujeito sabiam que ele provocava incêndios e ninguém nunca o denunciou. O quarto episódio, que foi sobre o... Não me recordo o nome nesse momento, mas esse incendiário, ele tinha um modus operandi muito particular. Ele seguia homens bonitos, homens que ele percebia com uma grande beleza, e ele incendiava a casa dessas pessoas. Essa história tem uma virada terrível no final, porque o jornalista ele encontra uma das sobreviventes, que eram menores e a essa altura eram vítimas, e eu nunca esqueço
da moça, como ela era uma menininha, ela ficou com queimaduras e ela disse o quanto isso impactou sua autoestima. E o mais chocante foi a revelação que os 2 irmãos tiveram por meio do jornalista, porque o pai e a mãe desses irmãos faleceram nesse incêndio. E anos depois, porque eu acho que demorou uns 10 anos para esse incendiário ser pego, e as autoridades não foram atrás dos sobreviventes, das vítimas que estavam vivas, para falar, olha, o incêndio que aconteceu na tua casa não foi culpa de vocês, ou uma corrente de gás, não, foi um indivíduo que já está preso. As autoridades simplesmente deram as costas, esse jornalista foi atrás, e ele soltou a bomba para os irmãos, que carregaram, inclusive, um fardo terrível, porque as pessoas, inclusive as autoridades, foi o teu pai que fumava, porque só pode ter sido um cigarro, sendo que eles sabiam que o pai não fumava. Só que era difícil de explicar, eles não tinham respostas, não tinham qualquer suspeita ou indício para elaborar qualquer teoria que fizesse sentido dentro das informações disponíveis, e com isso o julgamento predominou ao longo de todo o seu desenvolvimento. O 5º episódio e o 6º, que um é continuação do outro, é pessoalmente o que eu mais gosto, porque é o caso do Paul Kenneth Keller, esse era um incendiário espectro, e essa história chega nas alturas do absurdo, porque a virada inacreditável que a gente tem quando o Paul é preso e condenado pelo que fez. E aí vocês não imaginam o trem que descarrilha depois desse evento. É um dos casos mais perturbadores desse segmento. E uma coisa que eu aprendi naquela época, produzindo os episódios e narrando as histórias, e agora relembrando dessas gravações por conta desses incêndios na Califórnia, a minha mente só consegue enxergar uma possibilidade especificamente plausível, que aliás se encaixa com tudo que estamos vivendo nesse momento. Assim como todos os incêndios dessa minissérie na Ilha de Incendiários foram causados por mãos humanas, e tenho certeza absoluta que esse aqui não é diferente. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!